E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto, e esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, pessoal. O propósito desse vídeo aqui que eu estou gravando agora é resolver alguns exercícios que os meus alunos do curso técnico de informática pediram para a prova. A prova deles já tá, a prova deles, né, melhor dizendo, já está chegando, e eles pediram que eu resolvesse alguns exercícios aqui da lista. Então, se você já tiver bastante inteirado no assunto de programação, talvez esse vídeo não traga muitas novidades. Mas se você estiver começando a estudar programação e tiver curiosidade de ver eu resolvendo exercícios de for, de switch e até do randômico do C, então talvez seja legal você assistir. Esse vídeo vai ficar um pouco longo também, porque eu vou resolver vários exercícios. Então, é aquela coisa, se não for do seu agrado esse conteúdo, pula que em breve eu continuo a fazer os vídeos com temas diversos aí de computação. Esse vai ser um pouco mais prático e mais voltado aos alunos dessa turma, tá certo? Então, deixando claro esse disclaimer aí, vamos dar uma olhada na lista agora. Essa aqui é a lista de exercício e tem 5 exercícios de for, tem 3 de switch e um extra. Vamos fazer esses exercícios aqui agora. Eu já estou até com o Code Blocks aqui aberto. Vamos deixar o Code Blocks aqui. Eu não sei se esse vídeo vai ter muita edição, porque a ideia é gravar e lançar ele o mais rápido possível para os alunos. Então, talvez fique um pouco tosco algumas coisas aí. Bom, vamos criar o projeto aqui. Eu vou fazer todos os exercícios num projeto só. Cada exercício vai ser uma função. Vou ver se eu coloco no GitHub todo esse código aí também para vocês. Prova algoritmos. Vamos criar aqui o projeto bonitinho. Vamos adicionar um arquivo aqui. Main cpp. Opa. Ah, é. Isso aqui que eu quero fazer. Main cpp. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Acho que aqui assim fica melhor, né? Aí vocês conseguem me ver e conseguem ver também o código aí. Tchau, beleza. Então, é importante a gente sempre incluir a stdio.h. A stdlib eu não sei se é tão necessária assim, mas vamos incluir ela também. Essas são bibliotecas padrão da linguagem C. Se você quiser usar printf, scanf e tudo mais, eu costumo incluir as duas meio que já no piloto automático. A gente também vai fazer o nosso int main. Vamos fazer aqui uma função que vai ser void exercício 1. O que é para fazer no exercício 1? Vamos conferir. Desenvolva um algoritmo que imprima 50 números menores que 100 em ordem decrescente. Então, 50 números menores que 100 em ordem decrescente. O exercício não deixa claro quais números são esses, só informa que eles têm que ser menores que 100. Então, de 99 para baixo. Esse é fácil de resolver. A gente declara uma variável aqui de controle para controlar o nosso for. E eu faço um for variando de i igual a 99. Ah, Lucas, mas por que 99? Porque 99 é menor que 100. Apenas por isso. Enquanto o i for maior, aí 99 menos 50 dá 49. Então, ele quer que imprima 50 números menores que 100. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos imprimir 99, 98, 97, 96, 95, tal, tal, tal.
E vamos incluir o 49 também, que aí eu acho que dá 50 certinho. Talvez vocês estranhem isso daqui, né? O for ele é composto de três partes. Aqui é o valor que a variável i vai receber, então ela começa valendo 99, e enquanto o i for maior ou igual a 49, fica repetindo a ação dentro do for. O for é uma instrução de controle que serve para você repetir a ação que está dentro da chave aqui. Então, se eu colocar um printf aqui, ele vai repetir 50 vezes. Por quê? Porque o i começa valendo 99, e enquanto ele for maior ou igual que 49, fique repetindo. O i vai ser 99, 98, 97, 96, 95, tal, até chegar em 49. Então, ele vai repetir exatamente 50 vezes. A gente pode até verificar isso acontecendo, mostrando aqui no print. Vamos rodar aqui esse código e ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada porque o burro aqui esqueceu de chamar a função. Então, vamos chamar a função exercício 1 aqui. Chamando ela vai executar essa função aqui toda. Vamos ver agora a execução dela de verdade. E a gente consegue ver aí, pessoal, que ele mostrou 99, 98, 97, 96, 95, mostrando até o 49. Já que o exercício queria isso, queria que a gente desenvolvesse um algoritmo que imprimisse 50 números menores que 100 em ordem decrescente, eu esqueci de falar, isso é importante. O que é a ordem decrescente? É de maior para menor. É por isso que eu fiz o for desse jeito, começando em 99 e terminando em 49. Porque ele vai mostrar os números, os números que são maiores e vai decrescendo, diminuindo. Como eu falei, aqui nessa parte do for, você diz qual que é o valor inicial da variável de controle i, a condição que enquanto essa condição for atendida, for respeitada, ou seja, enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar o que está aí dentro desse for. E essa terceira parte é o incremento. O incremento nos diz, a cada passo do for, o que vai acontecer com o i. O i vai diminuir uma unidade a cada vez que você repetir a ação dentro do for. Então, o i começa valendo 99, aí quando ele imprimir essa ação aqui, o 99 vai diminuir para 98. Por quê? Porque eu coloquei i menos menos. Se eu tivesse feito isso daqui, o i diminuindo 2 unidades, então o que acontece aí? Vai ser 99, 97, 95, 93, 91. Se eu trocar aqui para 3, vai ser 99, 96, 93, blá, e por aí vai. Tá certo? Então, basicamente isso é o exercício 1. Não vou ficar me estendendo muito, porque tem um monte de exercício aqui, e seria legal que o vídeo não tivesse umas 3 horas. Então, vamos fazer o exercício 2. Desenvolva um algoritmo para ler 100 números inteiros. Que maldade! Quem foi que... que crueldade! Bom, o que eu vou fazer? Eu vou testar o algoritmo com 10 números inteiros, vou mudar o código para 100, mas eu não vou rodar com 100 números inteiros, porque senão eu vou ter que digitar 100 números e vou ficar aqui até amanhã. Então, beleza, vamos lá. Desenvolva um algoritmo para ler 100 números inteiros, calcular e imprimir o quadrado de cada número lido. Bom, na minha interpretação, a gente pode fazer o seguinte. No exercício 2, eu comento o exercício 1, né? Ele não é mais necessário. Exercício 2. A gente quer... Vamos testar com 10, ler 10 números, porque, né? Então, enquanto i for menor do que 10, mais. Então, esse for vai rodar 10 vezes. Para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9. Tá certo? E o que você tem que fazer em cada uma dessas 10 chamadas? Você vai ter que pedir para o usuário informe um valor. Você vai precisar pegar um valor, então vai ter um scanf aqui, onde o usuário vai digitar esse valor, ele vai ser armazenado dentro da variável valor. O que você vai fazer?
o quadrado desse número é, e você vai mostrar o quadrado desse número. Mas, Lucas, como é que eu calculo o quadrado desse número? É simples, é só você pegar ele e multiplicar por ele mesmo. Existe a tal da função POW, né, a função power, mas não precisamos complicar, vamos simplificar. Então, multiplicando o valor por ele mesmo, você tem o quadrado. Certo? O exercício 2 é basicamente isso, vamos chamar ele aqui embaixo, exercício 2. Como eu falei, eu vou colocar esse código no Git aí para vocês. Não usem ele para colar na prova, tá? Vamos ver se eu acertei tudo aqui. Informe o valor. Valor 2. O quadrado desse número é 4. E o de 65? O quadrado desse número é 4.225. Bom. E de 99? 9.801. Vamos pegar um valor que eu saiba, né? 12. 144. Então tá certo, ele vai rodar isso daí 10 vezes. Só vamos trocar aqui para fazer 100 vezes, que é o que o exercício pediu. Como eu falei, eu não vou rodar essas 100 vezes porque é desnecessário. Quer dizer, eu não vou digitar 100 valores, que não faz sentido isso. Vamos fazer o terceiro aqui agora. Desenvolva um algoritmo que imprima 30 números entre 130 e 190 em ordem decrescente. Esse parece um pouco com o primeiro exercício. Bom, parece mesmo com o primeiro exercício, mas vamos fazer mesmo assim. Void exercício 3. Ele é parecido com 1, então vou até pegar emprestado aqui. Então a gente precisa imprimir 30 números entre 130 e 190 em ordem decrescente. Então a gente pode fazer algo parecido. Começa no 190, 190 menos 30 dá 160. Eu quero imprimir 30 números. Então eu vou determinar que meu for comece em 190 e termine em 160. Assim eu vou imprimir 30 números, vou atender o que o exercício quer. E eu acho que é basicamente isso. Né? Você começa no 190, enquanto o seu i for maior ou igual a 160, ele vai mostrar 30 números aí, vai decrescendo, vai diminuindo de uma em uma unidade aí. Esse vai ser o nosso exercício 3. Vamos rodar aqui e ver se dá certo, né? 190, 189, 188, 187, tal. Ok. Aparentemente está certo. Beleza? Bom, vamos lá, que é a maratona de resolver exercício hoje. Modifique o exercício anterior para que ele imprima todos os números primos desse intervalo. Que maldade, hein? Esse não é absurdamente difícil, mas para quem está aprendendo programação, é chato fazer. Então, antes de implementar, vamos pensar. Eu acho que o erro mais comum em algoritmos é antes de você sair escrevendo antes de pensar na solução, antes de pensar na implementação. Como é que eu sei se um número é primo ou não? Basta eu verificar se ele não é divisível por algum número que não seja 1 ou ele mesmo. Por exemplo, o 3 é primo. Por quê? Porque só divide por 1 e por 3. Já o 4 não é primo. Por quê? Porque ele divide por 2. Então, um número só é primo se ele é divisível por 1 e por ele mesmo. E o que o exercício quer? Quer que eu pegue esse mesmo intervalo aqui, então vamos chamar aqui void exercício 4. Ele quer esse mesmo intervalo aqui, mas aqui dentro eu vou ter que verificar se os números são primos ou não. Existem vários algoritmos muito eficientes para calcular se é primo ou não, e o que eu vou fazer aqui não é tão eficiente, mas é simples de entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Presta bastante atenção, porque isso aí confunde. Eu vou fazer um outro for dentro desse for aqui. Esse for de dentro vai ser responsável de verificar se o i é primo ou não. Mas como assim? Vou mostrar.
Quando você tem um for dentro de outro for, você vai ter esse for aqui sendo executado repetidas vezes também. Como eu falei, o for é a estrutura que fica repetindo a ação que está dentro dele. Se um for estiver dentro de outro for, então esse for de dentro vai ficar sendo executado repetidas vezes também. Então eu vou fazer aqui o seguinte. Como é que eu sei se um número é primo ou não? Por exemplo, 190. Como é que eu sei se o 190 é primo ou não? Basta eu verificar se o 190 é divisível por 2, ou por 3, por 4, por 5, por 6, até alcançar o número 190. Se ele alcançar o número 190 e nenhuma dessas divisões for der resto zero, significa que o 190 não é primo. Se um número. Acho que foi um exemplo ruim, porque o 190 não é primo mesmo, mas vamos pensar aqui. Vamos supor que o número que eu estou analisando seja. Vamos pegar um exemplo mais simples. O 5, por exemplo. Como é que eu sei se o 5 é primo ou não? Basta eu dividir o 5 por 2, depois dividir o 5 por 3, o 5 por 4. Se eu perceber que por 2, por 3, por 4 ele não é divisível, ou seja, ele não tem resto zero, significa que o 5 é primo. Agora o 4. 4 dividido por 2 dá resto zero, então eu já sei que não é primo. Então eu vou testar todos os números até alcançar o valor i. O meu objetivo aqui é testar para todos os i's desse intervalo qual é primo e qual não é. Então, o J começa valendo 2, já que o meu teste de ser primo ou não começa do 2. Enquanto o J for menor do que I, porque é o I que eu quero saber se é primo ou não, eu vou subindo. Então, presta bastante atenção, gente. Esse for que eu marquei, pintei de cinza aí, ele testa se I é primo ou não. É basicamente isso que ele faz. Aí, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou ter que usar uma técnica chamada flag, um marcador. Eu vou até chamar ele de E'. Essa variável é responsável por testar se o número é primo ou não é. Quando essa variável começa, quando você começa essa implementação, o número, a princípio, ele não é primo. Então, ali recebe zero. Aí ele vai testar. I dividido por J dá resto zero? Se sim, eu descubro que aquele cara é primo. Então, ali ele recebe 1. Certo? Depois disso, então, tudo aqui verifica se I é primo. I é primo se for, imprime ele. Caso contrário, não imprime. Então, se é primo for igual a 1, significa que aquele cara é primo. Então, eu vou imprimi-lo. Tá certo? É basicamente isso. Eu preciso verificar se o número é primo e se ele for primo, recebe 1. Essa variável que armazena se o cara é primo ou não é o que chamamos de flag, ou um marcador. Ele marca se aquele número i é primo ou não. Tá certo? Vamos rodar isso daí e ver se funciona, que eu posso ter errado. Né? Eu sou humano, não sou perfeito. Vamos ver se está certo. Ih, deu ruim aqui. Vamos ver o que eu errei. É primo. Ué. É primo igual a zero.
Vamos descobrir aqui onde foi que eu errei. Ah, eu troquei, né? Na verdade, não, troquei aqui. O que acontece? Se o i for divisível por j, significa que ele não é primo. Então, o que está errado é esse cara aqui ter recebido 1. Então, eu vou fazer uma troca aqui. Eu vou chamar essa variável de não é primo, que fica melhor. Então, a variável, o número i começa não sendo primo. Se eu descobrir que um i dividido por j dá resto zero, significa que aquele cara não é primo. Então, não é primo recebe 1. Não é primo recebe 1. Então, quando não é primo recebe 1, significa que não é primo. Eu quero mostrar apenas os caras que são primos. Então, quando não é primo igual a 0, significa que o cara é primo. Vamos testar isso agora, ver se funciona. Ah lá, mostrou 181. Tem cara de ser primo. Vou até conferir isso. (181) é primo. Qual outro? 179 é primo também. 173 é primo também. 167 é primo e 163 também. Deu certo. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, eu precisei de um outro for que verifica se o i é primo. Essa variável não é primo marca se um determinado número é primo ou não. Se não é primo, recebe 1, significa que o número não é primo. Se não é primo, recebe 0, significa que o número é primo sim, que é o que eu verifico aqui. Esse número é primo? Se for, mostra ele na tela. Esse é o exercício mais difícil da lista, creio eu. Então, a gente resolveu aqui o 4. Vamos resolver o 5 agora. Escreva um programa que solicite 10 números ao usuário e mostre o maior número. Esse é interessante também. Vamos lá. Vamos criar aqui exercício 5. Void exercício 5. Então, eu começo precisando de um for que varia de igual a 0 até i menor do que 10. Por quê? Porque eu vou precisar que o usuário me informe 10 valores. Eu vou criar uma variável que vai se chamar valor usuário, que é o valor que o usuário vai me fornecer via scanf, e vou criar uma variável que chama maior valor, que vai de todos os 10 valores que o usuário digita, ele vai me informar qual é o maior. Aí, o que eu poderia fazer aqui? Primeira coisa, pedir para o usuário informe um número, né? Temos que ser educados, pedir ao usuário aí. E esse valor vai ser guardado dentro da variável valor usuário. Bom, depois disso, o que eu faço? Vocês concordam comigo que o primeiro valor que o usuário digita é o maior valor até aquele momento? Sim, né? Nesse caso, quando o i for 0, ou seja, quando eu estiver executando esse for pela primeira vez, eu faço o maior valor ser o primeiro valor que o usuário digitou. Caso contrário, aí eu verifico. O valor que o usuário acaba de digitar é maior do que o maior valor que eu tenho até o momento? Se for, então o maior valor passa a ser aquele valor que o usuário acabou de digitar.
Tá certo? Depois disso, ao final, você tem que informar o maior valor é blá blá. Vai ser o que tiver dentro da variável maior valor. Vamos ver se isso aí funciona, vamos lá. Deixar ali que estava aberto ainda. Informe um número. 1, 2, 3, 4, 5, 89, que vai ser o maior valor de todo esse conjunto aí que eu estou digitando. 2, 3, 4, 5. O maior valor é 89. Então, está certinho. Com isso, galera, termina a lista de estrutura de controle, né? Revisa esses exercícios aí que eu acabei de fazer, que eles são importantes. Vamos fazer agora os exercícios de switch case. O switch case você usa quando você precisa de vários ifs. Então ele facilita esse trabalho de você trabalhar com... Facilita esse trabalho de trabalhar. Facilita esse trabalho de lidar com vários ifs. Quer ver? Vamos primeiro nos ajeitar aqui e agora vamos analisar o exercício. Escreva um programa que peça duas informações ao usuário, dia e mês. O programa deve identificar se o dia da semana, numerado de 1 a 7, é dia de semana, fim de semana ou dia inválido. Vamos fazer isso primeiro, depois a gente preocupa com o mês. Eu vou chamar de exercício 6, só para... Vou chamar de exercício 1 switch. Exercício 1 switch, melhor. Então vai ter a variável dia. Você vai ter que dizer ao usuário, informe o dia. Aí você vai ter o scanf, que vai ler o dia passado pelo usuário. Ufa! Programar vários assim de uma vez cansa. Vamos me organizar aqui, beleza. Agora eu estou mais confortável. Então, observa que o dia da semana é numerado de 1 a 7. Então, dessa forma, eu concluo que o dia 1 é domingo, dia 2 é segunda, dia 3 é terça. Então, vamos fazer isso. Switch. Você passa aqui o dia, né, a variável que vai ser testada nos cases. Se o case for 1, significa que aqui é domingo. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Informar que é fim de semana, não é isso? Fim de semana. Se você digitar 2, significa que é a segunda-feira. Então você vai imprimir dia de semana. Ah, não pode... Uma coisa importante, tá, galera? Não pode esquecer que ao final de cada case, você coloca o break, para informar que o case acabou. Senão, o computador não vai saber, ele vai continuar, vai executar todos os cases um atrás do outro. No caso do case 3, é terça. Então, novamente, dia de semana. Vamos seguir um padrão aqui, né? Barra N. Break. Case 4. Quarta. Também vai ser dia de semana. Com um breakzinho bonito. Case 5. Também vai ser dia de semana, vai ser quinta-feira. Colocar o break. Case 6 vai ser sexta. Também dia de semana. Eu podia ter copiado e colado, né? Mas agora já foi. E no case 7 vai ser sábado. Aqui volta a ser final de semana. Tá certo? E dia inválido. Se o cara escrever 8, é dia inválido. Então, para isso, existe o default. O default é o case que você cai quando alguém digita um número que não existe nas opções do case. Então, se eu escrever -1 na variável dia, ou se eu escrever 8, eu vou cair no default. E no default eu vou mostrar dia inválido. E um breakzinho ali. Ali não precisava de break não, mas só para manter o padrão eu coloquei. Vamos testar esse exercício, vamos ver se
se ele está certo. Então, exercício 1, switch aqui, vamos rodar. Ele não terminou, não, eu só estou testando a parte do dia. Dia 7, final de semana, porque dia 7 é sábado. Vamos digitar agora -1, dia inválido, não existe dia -1. Vamos digitar o dia 2, dia de semana, porque 2 é segunda, se eu não estou enganado, segunda. Depois disso, amigos, precisamos pegar o mês. E o mês, ele é um pouquinho chato de fazer, então, mesma coisa, né? Informe o mês. Aí você vai ter o scanf aqui. Pegando esse mês. Depois disso, você vai ter que fazer switch case para cada mês. Eu imagino que 1 seja janeiro, 2 fevereiro, 3 março e por aí vai. E eu tenho que informar se o mês digitado é de alta ou baixa temporada. Alta temporada de dezembro, janeiro, fevereiro, junho e julho. Ok. Então, vamos lá. Um switch para mês. Case 1 é janeiro. Janeiro é o quê? É alta temporada, né? É óbvio que é alta temporada. Então, alta temporada. E o breakzinho. Aí vamos copiando aqui. Case 2, fevereiro. Fevereiro também é alta temporada. Então, beleza. Case 3 é março. Março já deve ser baixa temporada. Aí vou ensinar uma coisa legal para vocês. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Juntar. Case 4 é abril. Março, abril, maio. Esses são baixa temporada. Eu posso juntar. Então, se o usuário digitar case 3, case 4 ou case 5, eles vão cair na mesma linha 125, baixa temporada. Aí depois vem junho e julho, que vão ser os meus case 6 e meu case 7. Junho, julho. Aí volta a ser alta temporada. Aí o restante todo vai ser baixa temporada. Então vamos copiar e colar aqui bonitinho. 8, 9 e 10 vão ser junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro também, né? Ah, galera, não pode esquecer de identar o código. Isso é bastante importante. Se vocês identar o código, é dar os devidos espaços, igual eu estou fazendo aí no código. Não, lembra de respeitar isso. Você sempre dá espaço apertando a tecla Tab aí do seu teclado. Certo? Não pode esquecer disso, não. Novembro, baixa temporada, e termina com o 12, o mês de dezembro, sendo alta temporada. Mês de dezembro. Ufa, né? Vamos testar essa parte do mês aí. Então, o dia que eu vou colocar 6 para pular. Vamos pegar o mês de dezembro, alta temporada. Vamos pegar agora, dia pode ser 3. Vamos pegar o mês de maio, 5, baixa temporada. Então, funciona. Fizemos aí o primeiro exercício de switch. Vamos agora fazer o exercício 2 de switch. Vamos lá. Escreva um programa que indique o número de dias existentes em um mês. Considere fevereiro 28 dias. Bom, e isso daí vai ser trabalhoso, que a gente vai ter que olhar se é 30, se é 31, se é 28. Bom, tudo bem, a gente vai conferindo aqui. Eu vou até pegar esse case aqui emprestado, né? Que ele vai ser útil. Vou pegar todo esse código aqui que ele vai ser meio útil para a gente.
Exercício 2, switch. $35 de vídeo até agora, tá bom. Então vamos lá. Informe o mês, né? Vai ser o mesmo esquema. Janeiro. Opa. Beleza, voltou aqui o mouse. Bom, janeiro tem 31 dias. Fevereiro, 28 dias. Março, 30 dias. Aí, assim, você teria que olhar o calendário e se certificar direitinho cada um desses dias. Eu não vou fazer isso porque isso é um detalhe, né? Não pode esquecer dos breaks. Abril, vamos colocar aqui 31 dias. Maio, vamos colocar 30 dias. Junho, vamos colocar aqui 31 dias. Julho, 30 dias, vamos ficar alternando. Agosto, 31 dias. Setembro, 30 dias. Outubro, 31 dias. Novembro, 30 dias. Acho que deu certo, porque dezembro terminou com 31 dias. É basicamente isso, esse exercício. Você testa para cada um dos meses e verifica quantos dias ele tem. Ele é muito parecido com o exercício anterior. Vamos pegar o mês de fevereiro, 28 dias. Vamos pegar novembro, 30 dias. Então, show. Vamos fazer o exercício 3 agora. Vamos lá. Vamos dar esse gás aí. Exercício 3 de switch. Exercício 3 de switch, vamos lá. Faça uma calculadora que leia do usuário uma expressão aritmética entre dois inteiros e retorne o resultado. 7 mais 5, os inteiros 7 e 5 e a operação mais. No entanto, o usuário pode representar a multiplicação com os caracteres que estão ali e também pode representar a divisão com aqueles símbolos. Beleza, então a gente vai precisar de switch para lidar com as diferentes operações que a gente tem. Então a gente vai precisar de um inteiro para o número 1, um inteiro para ser o número 2 e um char, um caractere para ser o operador, se é mais, se é menos e por aí vai. Aí você vai ter que pedir, informe o primeiro número. Aí você vai ter um scanf para pegar o número 1 e informe o segundo número, que vai ser o número 2. Aí depois informe a operação. Aí aqui vai ter que ser caractere. É uma dúvida que até me perguntaram na aula hoje, o que são esses caras aqui junto com o scanf. Eles são o que a gente chama de especificador de formato. Aqui você diz como que você vai pegar o dado. Então, se o usuário for digitar o número 1 aqui, porcentagem D indica que eu quero um decimal. Também poderia ser I. Nesse caso, você pegaria um inteiro. O C é de caractere. Então, você quer pegar aqui o operador. Se é um mais, se é um menos, se é subtração, e por aí vai. Tá certo? Então, a gente vai precisar de um switch, galera, para o operador. E como é que a gente faz isso? Case. Se o operador for um sinal de mais, e aí tem que tomar cuidado, que é um erro muito comum. Quando você está falando de um caractere, no C, é aspas simples que você usa, como eu fiz ali. Então, aqui é o sinal de mais. Então, nesse caso, o que ele vai imprimir?
Bom, eu vou mostrar igual tá ali, né? Vou repetir de forma idêntica os inteiros tal, tal. A operação tal. Vou repetir de maneira idêntica ao que está ali. Número 1, operador. Número 2, número 1, número 2, operador. Tudo isso só para imprimir nesse mesmo formato aqui, respeitando esse mesmo formato aqui igualzinho. Bom, o case mais é isso, não podemos esquecer do break, que é importante. Se for uma subtração, vai ser a mesma coisa, em essência. Pelo menos eu acho que é isso que o exercício está pedindo, né? Mas é engraçado, o exercício não está pedindo o resultado. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um acréscimo ao exercício. Deixa eu pensar aqui. Não, é bobeira. Então, case menos, ele vai mostrar ali também bonitinho. Agora vem a multiplicação. A multiplicação pode ser asterisco, pode ser x minúsculo e pode ser também o x maiúsculo. Então, se for algum desses três casos, eu vou até colocar aqui. A operação é soma. Só porque ficou meio esquisito isso, né? Ficou meio os cases todos iguais. A operação é subtração. O exercício não pediu isso, mas eu só estou acrescentando, estou fazendo além do que o exercício pede. Então, aqui, a operação é multiplicação. E ele vai mostrar qual está na lista. E no case, né? Se for divisão, pode ser essa barra, pode ser a outra barra. Olha só, aí tem que tomar cuidado. Acho que na hora de elaborar a lista, esqueceram desse detalhe. Você não pode botar a barra sozinha, que senão a cor fica até diferente, dá erro. Tem que ser barra para representar outra barra. E qual é o outro símbolo? O 2 pontos. A operação é divisão. Certo? Vamos ver se esse exercício 3 aqui de switch funciona. Opa, o que eu errei aqui? Ah, eu esqueci do ponto e vírgula. Esqueci ponto e vírgula, esqueci ponto e vírgula, esqueci ponto e vírgula. Então, eu vou ter esquecido ponto e vírgula aqui também. Ali eu não esqueci. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Beleza, vamos rodar aqui. 7, 5. Ah, olha que interessante isso aqui que aconteceu. Eu digitei o 7 e o 5 e ele automaticamente pulou. E isso é um bug, uma coisa esquisita do C, que quando você tem scanf de decimal e scanf de caractere junto um do outro, ele dá esse pau meio estranho de pular as coisas. Nesse caso, você tem que adicionar a função fflush stdin. Por que isso? É porque... como explicar isso sem complicar? O stdin é o espaço que armazena o que você digita. Então, quando eu abro aquela janelinha preta e digito coisas, tudo aquilo é guardado dentro de uma área de memória chamada stdin. O fflush stdin, ele dá uma limpada, porque parece que quando você mistura decimal e caractere, ele embola e acaba pulando. Então, o fflush stdin, ele limpa. É como se você desse descarga mesmo nesse espaço de memória e dá uma limpada. Tanto que a gente vai rodar agora e vai funcionar. Bom, se vocês tiverem problema com isso na prova, os professores que vão estar lá fiscalizando podem ajudar vocês com isso, com essa parte do fflush. Então, se der esse pau e você não lembrar do fflush,
chama a gente aí que a gente ajuda, tá certo? Então, 7, 5 e mais. Ó, agora funcionou. A operação é soma. 7 mais 5. Os inteiros 7 e 5, a operação mais. Vamos testar agora com uma divisão. 8, 6, 2 pontos. A operação é divisão. 8 por 6, os inteiros 8 e 6, a operação divisão. Beleza? Com isso, resolvemos o exercício de switch. Agora, eu vou, para concluir, fazer o exercício extra. Utilizando a estrutura for e printf, escreva um programa que imprima um triângulo retângulo na tela usando asteriscos e espaços. O usuário deve fornecer um valor entre 1 e 10 e a figura será impressa. Se o usuário fornecer o valor 4, a figura impressa será aquela que está ali. Então, nota, pessoal, que se o cara informa 4, você vai ter um triângulo que tem 4 linhas aqui, ó. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Então, a gente já vai precisar de um for. Então, vamos fazer aqui, exercício extra. Então, você vai precisar de um for para justamente demarcar essas linhas. Você vai ter um int i, um valor, informe o valor. Esse valor que o usuário digitar vai ser o número de linhas do triângulo retângulo aí. Vamos fazer um for que varia de i igual a 0, enquanto i for menor que valor. Então, esse cara aqui é o número de linhas do triângulo. Esse primeiro for. Ele vai servir para desenhar vai servir para desenhar as linhas. Quer ver? Eu vou rodar do jeito que está aí. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Se eu informar o valor 4, ele vai mostrar 4 linhas. Legal. Mas você deve estar falando, mas faltou aqui as colunas, faltou completar esse triângulo. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de outro for. Então, um outro for que ele vai controlar o que a gente chama de colunas. Né? Pensa o seguinte, aqui você tem as linhas, descendo você tem as linhas, e andando para a direita você tem as colunas. Então, esse segundo for que eu estou fazendo aqui dentro, ele vai controlar as colunas. Nota uma coisa interessante. Na primeira linha, você só tem uma coluna, que é esse cara. Na segunda linha, você tem 2 colunas, que são 2 estrelas. Na terceira linha, você tem 3 colunas, que são 3 estrelas. E na quarta linha, você tem 4 colunas, que são 4 estrelas. Nesse caso, a gente vai fazer o J andar até I. I é o número de linhas. Ou até vou mudar aqui para ver se fica mais fácil de entender. Eu vou chamar de X e Y. XY é uma boa. Pensa o seguinte, galera. Aqui, à medida que você vai descendo, você vai aumentando o Y. Y igual a 0, Y igual a 1, Y igual a 2, Y igual a 3. À medida que você anda para a direita, você aumenta o X. X igual a 0, X igual a 1, esse cara X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3. Então, esse cara aqui vai ser o Y, né? Ele vai ser a linha. Esse cara de baixo aqui vai ser a coluna. Certo? Então, aqui dentro ele vai desenhar a estrela bonitinho. E quando você chega aqui, ele completou a linha. Completou a linha, então você dá um /N para você pular, para você descer. Tá certo? Vamos ver se isso daí vai rodar. Informe o valor, 4. Opa, deu um erro aqui. Faltou eu mostrar uma linha. Isso a gente resolve fácil, colocando menor ou igual aqui. Aí vai ter uma linha a mais. X igual a 4.
Ah lá, 1, 2, 3, 4. Desenhou o triângulo retângulo. Se eu quiser fazer um triângulo retângulo maior, 6, olha só, ele tem 6 linhas. A última linha tem justamente 6 colunas. Então, esse for aqui de dentro, ele controla as colunas. Certo? Com isso eu resolvo toda a lista. Que outra dica eu posso dar para vocês para a prova? Presta atenção no while, pode aparecer alguma coisa de while. Eu vou criar aqui mais um exercício extra. Deixa eu fazer aqui. Exercício extra 2. Deixa eu pensar num exercício aqui de while que poderia aparecer na prova. Vamos pensar aqui. Exercício extra 2. Vamos fazer um exercício parecido com aquele do quadrado. Vamos fazer um exercício que é o seguinte. Enquanto o usuário quiser, vamos fazer um exercício parecido com esse daqui, ó. Desenvolva um algoritmo para ler 100 números inteiros, calcular e imprimir o quadrado de cada número. Mas vamos adicionar uma diferença nesse exercício. Ao invés de ler 100 números, ele vai ler quantos números o usuário quiser. Quando o usuário quiser parar, ele escreve -1. Tá certo? Então, ao invés de ler 100 números, vai ler quantos números o usuário quiser. Quando o usuário digitar -1, ele para. Como que eu faria esse exercício? Eu primeiro vou pegar aqui emprestado o código aqui do 2. E ao invés de for, nesse caso a gente vai precisar de while. Por quê? Porque o usuário vai informar um valor. Para interromper, digite -1. Então, esse exercício agora vai calcular quantos quadrados o usuário pedir. Se o usuário digitar -1, ele para. Então, enquanto valor for diferente de -1, fica lá calculando o quadrado. Aí vamos até colocar esse print aqui, porque primeiro você informa o valor, depois você mostra o quadrado. Depois você informa um outro valor. Aí esse outro valor ele vai ser testado aqui em cima. Quando for -1, ele vai parar. Quer ver? Vamos testar isso daí. Vamos testar isso daí. Ó, informe um valor. Para interromper, digite -1. 10. O quadrado desse número é 100. Legal. 33. O quadrado desse número é 1089. De 1. O quadrado desse número é 1. De 2. O quadrado é 4. -1. Parou. Tá vendo? Esse é um exercício bom aí que pode aparecer na prova. Porque o while, ele permite fazer isso. Você testa o valor quando o usuário digitar -1, interrompe. Tá certo? É basicamente isso. Eu espero que tenha ajudado vocês aí para a prova. Eu não vou editar muito esse vídeo, eu vou botar ele no ar do jeito que ele está aí. Espero que tenha ajudado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero que vocês acompanhem o meu canal não só em época de prova, mas também para ver os conteúdos que eu coloco. E é isso, um abraço. Falou aí e boa prova para vocês.